esqueçam, a nossa aula será presencial. Então, no dia 26, nosso workshop será presencial até a última ordem, ok? Vamos fazer numa sala bem grande lá da instituição, para não ter nenhuma forma de contato, então vocês não vão ficar um do lado do outro, mas a ideia é contar com vocês. Lá eu vou fazer algumas atividades de interpretação de texto, ok? Nós vamos responder algumas questões de interpretação de texto para ajudar vocês a escreverem o TCC, a escreverem a prova da OAB, porque nós sabemos que a prova da OAB é uma prova escrita, para ajudar vocês, então, nessas duas redações, combinado? Então, a nossa próxima aula vai ser uma aula presencial, que nós vamos falar de interpretação de texto. Vamos falar da diferença da escrita da sua prova da OAB, por exemplo, para a sua redação do TCC. São redações completamente diferentes e você precisa saber essa diferença. Você precisa saber como interpretar o texto que você está lendo para não chegar lá na sua banca, você fazer uma citação de um determinado autor e um membro da banca corrigir. Falar, olha, essa interpretação que você fez do fulano de tal é uma interpretação completamente equivocada. Então, nós precisamos saber dessas regras de interpretação. Além disso, na semana que vem, dia 26, nós vamos ter a professora Rêmora falando sobre locais de pesquisa, tá? Onde você vai pesquisar conteúdo para o seu TCC. Não é o seu orientador que vai pesquisar para você. Nós já vimos isso na aula passada. Não é função do seu orientador te dar material para você ler, não. Ele pode indicar uma leitura, mas quem tem de ir atrás de conteúdo são vocês. Eu falo, não é toda aula, olha, não use o Google. O Google nós só usamos para quê? Eu vou repetir isso mais uma vez. Nós usamos o Google para pesquisa de jurisprudência e da legislação só. Ontem eu estava procurando, até lembrei disso ontem, porque eu estava fazendo as questões das provas de sucessão. Eu aproveitei o carnaval para fazer já as provas de todas as minhas disciplinas. Porque eu preciso andar lá com o meu doutorado, vocês sabem que eu estou enrolada, não é? Então, eu já fiz todas as provas e eu estava procurando lá no Google Acadêmico material para eu poder fazer um trabalho com os alunos de sucessão. E acabei entrando numa monografia de uma aluna de uma outra instituição. Gente, ela só usou material disponível no Google. O trabalho dela não tem um artigo científico, não tem um livro interessante, nada. É isso que vocês querem para o trabalho de vocês? Imagine quando um professor de uma outra instituição entrar lá no repositório acadêmico, olhar o seu trabalho e falar assim, nossa, esse aqui, coitado, só pesquisou no Google. Sabe aqueles pseudo-artigos que aparecem no Google quando você faz alguma dúvida, você faz uma pergunta lá no Google, aí aparece aqueles artigos lá do JUS, não sei o quê? Imagina se o seu trabalho só tem aquilo. Então, não, tá bom? Não faça isso. Então, a professora Rêmora vai mostrar outros locais para você fazer pesquisa do seu trabalho. Repositórios de instituições superiores. Professor, eu achei uma monografia de uma aluna interessante. Posso usar? Não! Você não usa monografia para a base do seu trabalho. Você vai usar dissertação de mestrado, você vai usar teses de doutorado, mas nunca monografia de outra pessoa. A professora Rêmora vai falar disso, tá bom? A professora vai ser parecido com o workshop do ano passado? Mais ou menos, tá? Nós fizemos algumas adaptações para torná-lo ainda mais dinâmico, agora que vai ter a presença de vocês. Então, vão ter algumas atividades invertidas. Vocês vão trazer também questionamentos. Então, vai ser bem interessante esse semestre para vocês participarem, tá bom?
E a professora Dayana vai falar mais uma vez, gente, o plágio, como evitar o plágio. Quando eu estiver corrigindo o trabalho, não se assuste, porque eu marco. Olha, cadê a referência disso? Cadê a referência disso? Isso aqui é plágio. Professora, mas fui eu que fiz, professora, eu juro, por tudo quanto é mais sagrado, que fui eu que fiz. Gente, eu não duvido de vocês. Eu sei que foi. Foram vocês que fizeram. Mas você precisa me informar a fonte. Porque lá na banca, o professor, o examinador, vai te questionar. E não tem nada pior do que você ser reprovado por plágio. Infelizmente, nós tivemos, nos últimos semestres, alguns alunos que nem foram para a banca por conta de plágio. Então, por favor, vamos evitar plágio, ok? Então, data importante, semana que vem, 20. No máximo, longa, que é aquela com mais de 3 linhas, ela tem a diminuição no tamanho da letra, ou se nós usamos rodapé, vai ter um tamanho de letra, ok? Sempre justificado, gente, pelo amor de Deus. Nós não usamos a metodologia americana, que é aquela que fica tudo encostado na esquerda e lá na direita não é justificado, tá? Lá é, como chama isso aqui? É alinhado à direita, alinhado à esquerda, não é? Nós não usamos um alinhamento à esquerda, nós usamos o alinhamento justificado, que é aquele que fica reto de um lado, reto do outro. Combinado? Espaçamento 1,5. E eu peço para vocês que entre os parágrafos use o espaçamento 0, tá? Falei isso para vocês no semestre passado, então não custa nada repetir. Sumário, novamente, trouxe aqui para vocês verem. O nosso sumário, então, ele tem todas essas regrinhas. E não esqueça de numerar. Professora, eu faço sumário automático. Ai, que lindo, eu acho isso lindo, gente. Quem consegue fazer merece um prêmio. Ótimo, faça. Mas não esqueça depois de formatar o seu sumário, tá bom? Formatar nas regras da ABNT. Letra é a mesma que você vai usar no seu trabalho, Arial ou Times. Tamanho, 12, ok? A introdução ou os títulos dos seus capítulos em caixa alta e negrita. Então, não custa nada, depois que você fizer lá bonitinho, organizar o seu trabalho. Lembrando, os números vão sempre junto à margem esquerda. Combinado? Então, os números sempre na margem esquerda. E o título, o nome daquela seção vai ser na distância do parágrafo, que nós usamos 1,25. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou usar na minha introdução? Aí, Bianca, o que você vai usar na sua introdução? Praticamente todo o seu projeto de pesquisa. Seu projeto de pesquisa, você não joga fora. Você vai pegar o seu projeto de pesquisa e vai usar na sua introdução. Então, você vai pegar lá a sua apresentação, qual é o seu tema e como você delimitou o tema, e vai colocar num texto corrido, tá? Você vai pegar o seu problema de pesquisa. Olha, o problema de pesquisa desse trabalho é de que maneira, tarará, tarará, tarará. As hipóteses apresentadas são essas. Os objetivos são esses. A justificativa, esse trabalho é relevante por isso, por aquilo e por aquilo outro.
esse trabalho é viável, por isso tem material de pesquisa, material relevante, publicações. Esse tema tem uma divergência jurisprudencial. Então, é importante destacar essa divergência. Aí, como o seu trabalho está dividido. Por isso que eu gosto de fazer a introdução sempre no final, tá? É a última coisa que eu faço, porque eu posso fazer alterações na organização do meu trabalho. Então, é importante que eu já tenha escrito alguma coisa para aproveitar. Tá bom? Então, aí depois que eu terminar o meu trabalho, eu vou ver como que o meu trabalho está organizado. Olha, no capítulo 1 eu vou falar disso, subdividido assim, assim, assado. No capítulo 2, vou falar daquilo outro. No capítulo 3 é a abordagem final, que eu trato disso e daquilo. E logo depois da divisão do meu trabalho, a minha metodologia. Qual é a metodologia que eu usei para esse trabalho? Por que eu preciso saber da metodologia? Por quê, gente? Porque a metodologia me diz a forma como você chegou a determinadas conclusões. Tá bom? Se eu usei uma metodologia dedutiva, pressupõe que você partiu de verdades absolutas e chegou a conclusões absolutas. Tá bom? Então, se eu usei uma metodologia dedutiva, então eu saí que 2 mais 2 é igual a 4. Então, eu saí de premissas verdadeiras e cheguei a uma conclusão 100% certa. Então, quando eu chegar lá na sua conclusão do seu trabalho, eu vou entender que todas as premissas que você apresentou são verdadeiras e que a sua conclusão é 100% correta. Agora, se você partiu de uma metodologia indutiva, eu vou pressupor que as premissas que você apresentou ao longo do seu trabalho são verdadeiras, são corretas e que o seu resultado pode ser 100% verdadeiro. Conseguem perceber a diferença? O motivo de eu apresentar a justificativa do meu trabalho? Professor, eu estou fazendo aqui minha problemática, a problemática dialética. Então, quer dizer que você vai passar de posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários. E lá no final eu vou chegar a uma conclusão. Mas eu sei que você vai trazer quem defende um ponto e quem discorda daquele ponto. Então, quando você traz a metodologia logo na sua introdução, você está informando para o seu leitor como o seu trabalho está organizado e como será a sua conclusão. Tá bom? Então, é importante você falar da sua metodologia na sua introdução. E está aqui, Bianca, quase todo o seu projeto de pesquisa, não é verdade? Quase todos os seus produtos. Professora, mas eu preciso colocar a capa lá do meu projeto de pesquisa? Não. Eu preciso colocar um índice? Não. Você vai trazer a apresentação, problema de pesquisa e vai transformar tudo aquilo em um único texto. Em um texto corrido. Ah, professora, quantas páginas eu tenho de escrever na minha introdução? Eu gostaria que você escrevesse em torno de 10% do seu desenvolvimento, você escrevesse a sua introdução e escrevesse a sua conclusão. Então, se o seu desenvolvimento tem 30 páginas, você vai escrever 3 páginas de introdução, 3 páginas de conclusão. Tá bom? Professora, meu desenvolvimento tem 15 páginas, então eu vou escrever 1,5 páginas, 2 de introdução.
Tá bom? Uma página e meia, duas de conclusão. E o que eu vou colocar na minha conclusão? Conclusão não é resumo do trabalho. O resumo você vai colocar lá no seu resumo. Tá bom? Aqui é uma retomada. Aqui é a conclusão que você chegou ao longo de toda aquela discussão. E o mais importante, o que você espera para o futuro? Talvez aqui seja o único lugar do seu trabalho inteiro que você vai poder dar sua opinião. Tá bom? Porque nós sabemos, no nosso trabalho acadêmico, eu não dou minha opinião. Tá? Eu digo o que o fulano falou, o que eu entendi do que o fulano falou, eu digo o que o cicrano falou, o que eu entendi do que o cicrano falou, a qual corrente eu possivelmente me filiarei e por quê, com base nos argumentos do fulano e do beltrano. Então, você não dá a sua opinião, você não cria teoria, tá? Você não faz isso. Aqui na conclusão, você pode me falar. O que você espera com esse trabalho? O que você espera para essa discussão desse tema que você escolheu? Olha aí, o que eu espero, Thaisa, da aplicabilidade do princípio da insignificância na lei de improbidade administrativa? Eu espero que haja uma reforma, né? A reforma da lei de improbidade administrativa para permitir ou não que o judiciário entenda que é mais importante aplicar o princípio da insignificância, porque isso vai diminuir os gastos na administração para tratar desses casos, ou que seja definido o que é o princípio da insignificância, qual seria, por exemplo, o valor. Tá bom? Então, aqui na sua conclusão, você vai ter um momento, você vai poder soltar o escritor que existe dentro de você. E aqui você vai poder trazer essas perspectivas para o seu tema no futuro. Ok? Alguma dúvida? Então você vai usar sim os seus produtos. Use, combinado? Alguma dúvida sobre introdução e conclusão? Então, vamos lá, sua introdução, o que você vai colocar? Tudo isso eu vou colocar lá no Moodle, tá, pessoal? Então, não se preocupa não, que você vai ter esse material lá no Moodle para consulta. Então, o que você vai colocar na sua introdução? Apresentação, tema, delimitação, problema de pesquisa, suas hipóteses, objetivos, justificativa, como o seu trabalho está dividido e a sua metodologia. E na sua conclusão, a conclusão do seu trabalho. Que lado tá bom? Que lado tá ruim? O que precisa ser resolvido nesse tema? Eu espero que haja um processo legislativo, um projeto de lei que trate sobre esse tema. Legal, isso é uma perspectiva para o futuro. Tá bom? Então, você vai trazer as perspectivas. Nenhuma dúvida, não é? Tá todo mundo ciente? Ok, prof. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para as nossas regras. Isso tudo eu falei com vocês semestre passado, mas não custa relembrar. Tá bom? Não custa relembrar. Seus trabalhos, eles vão ser... Vou falar do artigo, ótima ideia. Deixa eu pegar aqui o template do artigo e mostrar o template do artigo. O template do artigo, ele é menor, ele é reduzido, mas algumas partes continuam iguais. Por exemplo, a minha capa. A minha capa é a mesma coisa. Eu vou obedecer às mesmas regras.
Título vai ser em caixa baixa, negrito, letra 16. Se tiver um subtítulo do seu trabalho, vai ser em caixa baixa e também 16, não é em negrito. Local e data, seu nome em caixa alta, em negrito, repete. Aí aqui é um artigo, tá bom? Nome do autor. Tá vendo que essas 3 folhas, 1, 2 e 3, aqui elas se repetem? Tá bom? É um artigo, quem estava na sua banca e o dia. E aqui vem título, nome completo do autor. É você? É, legal. Professor, eu estou fazendo sozinho. Legal também, tira esse segundo autor. Aqui embaixo, na nota de rodapé, você vai falar quem é você. Tá? Você é graduando do curso de Direito, parará, seu e-mail é esse. Vou fazer o resumo entre 100 e 250 palavras. E na mesma página eu vou fazer o resumo em língua estrangeira. Tá bom? Não, não entra como autor, tá bom? Não entra como autor. Tá? Ok? Você pode depois aproveitar esse seu artigo. Às vezes o seu orientador ele faz uma alteração mais para frente, não agora, mas mais para frente ele faz uma alteração, faz uma sugestão maior, incrementa o seu trabalho. Aí sim ele entraria como autor. Mas não é o caso aqui. Aqui a monografia é sua, o artigo científico é seu, tá? Professora, esse resumo que a senhora colocou já tem 250 palavras? Vamos contar aqui quantas tem. 102. Tá? 102. Tá? Eu conto, viu? Eu conto quantas palavras tem. Eu não, né? O Word conta para mim, mas eu te aviso. Olha lá, o seu arquivo, o seu artigo, ó, tem 102 palavras. Seu resumo tá pequeno, escreve mais, tá? Mas eu olho. Tamanho 11, o seu resumo vai ser no tamanho 11, espaçamento simples e justificado. Beleza? Depois vem a introdução. Lá na monografia, você vai ter primeira página, a introdução. Se a introdução terminar, por exemplo, no meio de uma página, você vai começar o seu capítulo 1, seu item 2, seu capítulo 1, numa nova página. Aqui no artigo, não. Aqui no artigo, ele vai ser seguido, corrido, tá bom? Você não faz o que nós chamamos de quebra de página. Então, vai ficar tudo um atrás do outro. Lembrando que entre os tópicos eu tenho um espaçamento simples. Sim, Bianca, se você tiver um co-orientador, onde ele vai entrar? Aqui, ó. Orientador fulano de tal. Co-orientador, orientadora, tá bom? Ele vai entrar nessa página. Tá? E aqui também, se ele tiver na sua banca, aí você coloca, tá? Na folha de examinação. Então, você vai fazer sua introdução. Ó, a revisão da literatura. Você pode dar um título para sua revisão de literatura? Pode, tem problema nenhum. Aí você vai trazer o que é importante, tá? SIG 3, quais foram os procedimentos metodológicos que você trouxe? Aí você vai colocar seus procedimentos metodológicos. Ou você chegou a alguma conclusão. Normalmente, essas informações aqui de procedimentos metodológicos e análise de dados, nós usamos para artigos que envolvem trabalho de campo, artigos da área de ciências. Por que nós temos isso no nosso
template? Porque esse template é o template oficial da instituição. E ele deve valer para todos os cursos, tá? Então, se você fez uma pesquisa mais aprofundada, que tem análise de dados, aí você vai colocar aqui como que você chegou a esses dados, quais foram os métodos que você utilizou para fazer a contabilidade desses dados, ok? Mas você não tem isso, seu trabalho é um trabalho aqui na área de direito, que não teve pesquisa de campo, você subtrai essas informações, tá bom? Professor, eu posso dividir o meu capítulo aqui de revisão da literatura em 2? Pode. Então, eu posso fazer aqui uma revisão da literatura, tá bom? E eu posso fazer um item 2, é um estudo de caso. Posso fazer o estudo de caso, ou eu escrevo aqui, né? Caso fulano de tal. E aí eu explico fulano de tal e passo para as minhas considerações finais. Posso fazer assim? Pode, tá bom? Então você não precisa observar aqui no nosso template, tá? Você não precisa observar aqui no nosso template, por exemplo, opa, deixa eu voltar para onde eu estava. Esses 2 tópicos, tá bom? Procedimentos metodológicos e apresentação e análise de dados. Você pode suprimi-los. Considerações finais, daquela mesma forma que eu expliquei para você, não é o resumo, é a sua conclusão, a que conclusão você chegou e o que você espera para o futuro com esse assunto, com esse trabalho. Beleza? E as referências bibliográficas. É depois de tudo isso que você vai trazer o seu agradecimento. É o último elemento do seu trabalho, é o seu agradecimento. Então, agradeço ao a minha família por ter me apoiado, sabendo que eu estava extremamente estressada. Professora, como tive uma prévia orientação, pode falar isso, cá no seu agradecimento, tá? Silêncio. Olha, agradeço, professor Zé Carlos, o agradecimento pós-mortem, não é? Por todo o trabalho, ele me auxiliou a chegar a escolher esse tema, tá bom? Mona, exatamente, Lohana. A sua introdução ela é igual se você vai fazer uma monografia, se você vai fazer um artigo científico. A única diferença é o tamanho. Lembrando que o nosso artigo científico ele tem, no máximo, 25 páginas, da introdução à conclusão. Então, digamos que você fez um desenvolvimento ali na base de 18 páginas. Você vai escrever 2 páginas de introdução, 2 páginas de conclusão. Ah, professora, eu escrevi 15 páginas de desenvolvimento. Então, você vai escrever 1,5 páginas de introdução, 1,5 páginas de conclusão. Mas a organização da sua introdução é essa. Não vai mudar porque você está em artigo, não vai mudar porque você está em monografia, a mesma coisa a conclusão. Não vai mudar se você está em artigo, não vai mudar se você está em monografia, tá? Aquelas regras, elas vão valer para todos. É uma forma de organizar o seu trabalho. O que vai mudar é só o tamanho, o tanto que você vai escrever na introdução e na conclusão. Exatamente, Maria Cecília, você coloca lá nos agradecimentos quem está te ajudando. Sim. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu tive um apoio muito grande do pessoal, não sei o nome das pessoas, mas do pessoal que trabalhava em uma determinada biblioteca.
Lá na minha monografia, lá na minha dissertação, eu coloquei: quero agradecer os funcionários da biblioteca tal por todo o suporte. Eu não sabia o nome deles, mas eu coloquei, tá? Eu coloquei os funcionários lá, os servidores da biblioteca, fulano de tal, ok? Mas tem uma pessoa especial: olha, quero agradecer fulano de tal por todo o auxílio, por ter me acompanhado nesse momento. Quero agradecer o meu orientador. Aqui você pode agradecer o orientador, sabe por quê? Porque o orientador vai ter que te ajudar. Se ele não te ajudar, você tem que me falar. Então, aqui não vai ser um orientador fantasma, não. Vai ser um orientador de verdade, uma pessoa que vai estar ali com você nessa caminhada, tá? Ah, professor, eu tive um auxílio de um outro professor, de outra instituição, olha. Aí você pode até colocar nos seus agradecimentos, mas a instituição não aceita você colocar esse professor, por exemplo, como seu co-orientador, tá bom? Tá? Por quê? Porque nós temos professores que podem ser seus co-orientadores. Nós temos professores de qualidade, professores mestre, doutores, professores em fase de pós-doutorado, tá bom? Nós temos juízes, desembargadores. Então, nós temos bons professores que podem te orientar. Lohane, sim, claro. Todos os autores que você citou no seu projeto, você não vai aproveitar seu projeto? Você não vai aproveitar o seu marco teórico aqui no seu trabalho, no seu desenvolvimento? Vai, não vai? Por que você não vai citá-los? Por que você não vai citá-los se você vai usá-los? Combinado? Mas quem vai te informar se o seu trabalho é monografia ou artigo é o seu orientador. Combinado? Alguma dúvida com relação ao template de artigo científico? Alguma dúvida? Olha aqui como ele é. Numerado a partir do título. Professor, o que eu fiz no projeto foi praticamente o que eu escreveria no capítulo 1. Ótimo, você já tem seu capítulo 1 pronto. Agora você vai fazer o capítulo 2 e o capítulo 3? Sim, você já tem seu produto 1 pronto praticamente. Agora você só vai jogá-lo aqui no template bonitinho. Sim. Sim. Olha só que beleza. Ô, benção, não é? Agora você já pode fazer o capítulo 2. Você já pode adiantar. Tá bom? Não deixa para fazer depois, faz agora. Podemos aproveitar o marco teórico para o capítulo 1? Sim. Ou parte do capítulo 1, ou para parte do capítulo 2, ou para parte do capítulo 3. Eu sei, por exemplo, eu lembro do trabalho do Vitor. O Vitor já fez pontos. Ele pode aproveitar esses pontos. Tudo. Gente, nós não jogamos nada fora do nosso projeto. Nós usamos o nosso projeto para tudo. Você aproveita o seu marco teórico. O marco teórico já é meio caminho andado do seu trabalho. E se o seu trabalho for um artigo científico, é capaz de você já ter pelo menos 2/3 do seu trabalho pronto. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? Não, né? Então vamos voltar, que eu ainda quero falar sobre isso aqui, dos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Tudo que está marcado aqui com asterisco é facultativo na monografia, tá bom? Facultativo no artigo, mas observe, no artigo científico não tem sumário. Artigo científico não tem sumário, tá?
Resumo. Eu trouxe aqui algumas técnicas para você fazer o seu resumo. Observe, tá bom? É importante você trazer o seu problema de pesquisa no seu resumo. É importante, ainda que não seja uma pergunta, você pode fazer como uma afirmativa, seu problema de pesquisa, os seus objetivos, suas hipóteses também você deve trazer aqui no seu resumo. Gente, não conte no seu resumo o final do seu trabalho, viu? Não conte. Porque eu vejo alguns resumos que a pessoa já conta o final do trabalho. Não, não faça isso. Sabe aquele negócio de suspense, né? Deixa um pouco de suspense. Porque eu quero ler o seu trabalho, eu quero chegar a que conclusão você chegou. Agora, se você já coloca lá no seu resumo a sua conclusão, para que eu vou ler o seu trabalho? Tá bom? Então, não faça isso, não conte o seu resumo. Faça um resumo ou crítico ou um resumo indicativo. Tá bom? Faça um resumo crítico ou um resumo indicativo. Não me conte o resultado do seu trabalho. Porque se você me contar, eu não vou ler. Combinado? Professora, posso fazer uma retificação? Claro, Silese, pode. Até o depósito para a banca, você pode mexer no seu trabalho o tanto que você quiser. Tá? Professora, olha, eu quero mudar de tema. Aí é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque se você mudar de tema, eu preciso do seu projeto. Eu preciso saber o que você vai falar. Eu preciso da sua problemática, eu preciso das suas hipóteses, eu preciso dos seus objetivos. Então, se você for mudar de tema, você precisa fazer um novo projeto de monografia. Ah, não, professor, eu vou mudar só umas coisas, que agora eu estou com um outro orientador, ele quer que eu tenha uma posição assim, assado, então eu vou mudar umas coisinhas, ok, vai continuar com o seu tema, vai continuar com aquela sua problemática, então, beleza, tá? Então, resumo, ok? Não me conte o resultado do seu trabalho. Importante. Professora Dayana também vai falar sobre isso. Mas aqui eu vou trazer de outra forma. A professora lá vai trazer como plágio, aqui eu vou trazer como referências. Gente, se você optar, nós temos dois sistemas de referência. Nós temos o sistema autor-data, também chamado de sistema alfabético, e nós temos o sistema numérico, que é aquele na nota de rodapé. Se você escolheu um desses sistemas, você vai começar e vai terminar usando só esse sistema. Então, se eu comecei o meu trabalho com o sistema autor-data, que é o mais fácil, eu vou fazer autor-data até o final. E aqui eu trouxe para vocês dois modelos. O mais comum, eu vou reescrever, eu vou fazer uma paráfrase daquele autor, ok? Vou escrever com as minhas palavras, então passa a ser um texto autoral, porque eu estou escrevendo com as minhas palavras o que o fulano disse. Mas essa ideia é minha? Eu escrevi com as minhas palavras, mas eu li do texto do fulano. Essa ideia é minha? Não. Então, eu preciso referenciar. E como que eu vou fazer essa referência no sistema autor-data? Sobrenome do autor, vírgula, ano da publicação da obra, vírgula, P. página e o número da página. Fecha parênteses. Ok? Então, se eu for usar o sistema autor-data, eu vou fazer dessa maneira. Sobrenome do autor em caixa alta, ano da publicação, página. Ok? Professor, eu quero usar diferente, eu quero usar o seguinte.
De acordo com fulano. E aí, eu já não usei o sobrenome do autor? Então, eu vou colocar entre parênteses o ano da obra e a página. Como aqui eu fiz um grifo, eu coloco o grifo nosso. É importante destacar que o pesquisador há de tomar cuidado com o uso de estrangeirismo, utilizando somente nos casos de indisponibilidade de vocabulário equivalente na língua portuguesa. Então, se eu uso o sistema autor-data, eu posso fazer dessas duas maneiras. Tá bom? Colocando entre parênteses, sobrenome do autor em caixa alta, ano e página, ou citando o sobrenome do autor, aí eu coloco entre parênteses o ano e a página daquela obra. Alguma dúvida com o sistema autor-data? Vamos para o próximo. Esse é o mais difícil, que é o sistema numérico, que é o nota de rodapé. Tá bom? Esse é o mais complicado, que é aquele que eu coloco lá na nota de rodapé do meu trabalho e fica com um númerozinho aqui, e aí fica lá o sobrenome do autor, não é? Então, esse é o mais difícil. Esse você só vai corrigir as referências bibliográficas lá no final do seu trabalho. Se alguém optar pelo sistema numérico, converse comigo, tá? Porque eu vou te convencer a mudar de ideia, ok? Faça de preferência para o sistema autor-data. Dê preferência para o sistema autor-data, ele é mais fácil, ele é mais confiável. Ah, não, professor, o meu orientador bateu o pé, disse que só aceita se for o sistema numérico, aí tudo bem, você faz o sistema numérico. Mas ele tem uma regra quando você inverte, quando você cita os doutrinadores. Uma regrinha bem chata, tá? Então evite. Citação. Citação, nós já falamos disso. Citação, nós temos citação direta, que é aquela em que eu copio ipsis literis a citação do autor. Eu tenho a citação indireta, que é aquela que eu escrevo com as minhas palavras. Tá? Eu escrevo com as minhas palavras o que o autor disse. Então, eu vou transcrever, eu vou fazer uma paráfrase. E temos a citação da citação que vocês não vão usar. Professora, mas eu estou atrás desse livro em tudo quanto é lugar. Ok, aí você pode fazer aquilo que nós chamamos de apude. Mas, em regra, vocês não vão fazer citação da citação. Combinado? Citação curta é aquela que eu uso no corpo do meu texto quando ela não ultrapassa 3 linhas. Citações longas são aquelas que têm mais de 3 linhas. Citação longa empobrece o seu texto. Aí fica, eu pego o trabalho e de vez em quando tá lá, citação longa, uma linha, citação longa, uma linha, citação longa, uma linha, citação longa. Gente, cadê o seu trabalho? Você não fez trabalho nenhum. Você pegou trechos de diversos autores e jogou ali no Word. Isso não é trabalho. Então, evite citações longas. Opte sempre pela paráfrase, que é a citação indireta. Tá bom? Então, você vai reescrever o tema com as suas palavras. Lá no semestre passado, um aluno me mandou uma... Deixa eu ver se é aqui que eu coloquei. Um aluno me mandou um texto de um professor dizendo que esse professor me deu um texto e o professor falava assim, olha, 80% do seu trabalho é autoral. Se
Sim. 80% do seu trabalho você vai escrever com as suas palavras. Mas significa que a ideia é sua? E aí? 80% autoral. Eu não gostei muito da palavra que o professor usou lá no vídeo dele no YouTube. Mas tudo bem. 80% do seu trabalho é autoral. O que isso significa? Que 80% do seu trabalho você vai escrever com as suas palavras. No máximo 20% você vai usar de citação direta. Você vai usar dispositivos legais, você vai usar como jurisprudência, você vai usar como um trecho famoso de algum autor. Um texto que você acha que é tão importante que é melhor deixá-lo daquela forma do que transcrever. Ser ou não ser, eis a questão. Eu preciso alterar essa frase? Não. O resto, eu vou escrever tudo com as minhas palavras. Mas a ideia é minha? Não, a ideia não é minha. Então, eu vou ter de fazer a referência. Tá? Então, cuidado quando vocês forem assistir vídeos lá no YouTube que fala de como escrever seu TCC e o professor falar, olha, 80% do seu trabalho é autoral. E aí você não faz referência de nada, plágio completo, do início ao fim. Mas, professora, fulano disse que é autoral. Sim, é autoral, você vai escrever com as suas palavras. Tá aí o seu trabalho. Mas a ideia é sua? É a sua opinião sobre aquele assunto? Não. Não é a sua opinião sobre aquele assunto, é a opinião de doutrinadores, de outras pessoas. Eu não sou doutrinadora ainda, então eu não posso dar a minha opinião. Tá bom? Então, aqui no seu trabalho, você vai optar por reescrever o que doutrinadores dizem com as suas palavras. E você vai referenciar. Olha, isso aqui que eu escrevi é do fulano de tal. Abre parênteses, sobrenome em caixa alta, ano e página. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Alguma dúvida? Não? Um monte de gente cita legislação. Professor, o meu trabalho tem a citação de legislação. Como que eu vou fazer citação de legislação? Citei, ó, trouxe um texto aqui, ó. De acordo com a Constituição, a República Federativa do Brasil rege-se pelos seguintes princípios. Trouxe o artigo 4º da Constituição. Isso que eu trouxe aqui da Constituição, fui eu que escrevi? Só que é uma citação direta, não é? Fui eu que escrevi? Não, eu copiei lá da Constituição. Eu preciso fazer referência. Quem que fez a Constituição? O parlamento, não é o parlamento, mas o parlamento nacional é o parlamento nacional. Então, eu tenho que fazer a referência. Brasil. Sempre que eu tiver uma legislação federal, eu vou usar entre parênteses Brasil e o ano da publicação daquela lei. Tá bom? Professor, eu vou usar uma lei que é do Distrito Federal. O que eu vou colocar, então, na minha referência lá no meu texto? A lei, abre parênteses, Distrito Federal, aquela lei não é do Distrito Federal? A jurisdição daquela lei não é exclusiva para o Distrito Federal? Então, Distrito Federal, vírgula, o ano da sua publicação. Professor, olha, eu vou citar uma lei que é aqui uma lei que é lá de Valparaíso, de Lusiânia. Eu vou citar uma lei que é lá de Lusiânia. Aquela jurisdição é só Lusiânia? É. Então, o que eu vou colocar? A parênteses, Lusiânia, caixa alta, não é? Vírgula, o ano daquela publicação.
Então, sempre que eu citar uma legislação, eu tenho que levar em consideração qual é a jurisdição daquela lei. É uma lei nacional? Então, eu vou colocar Brasil. É uma lei estadual? Eu vou colocar o nome do estado em caixa alta. É uma lei municipal? Eu vou colocar em caixa alta o nome do município. E lá nas minhas referências bibliográficas, lá no final, eu vou colocar Brasil, ponto, negrito, Constituição da República Federativa do Brasil. Onde que eu peguei isso? Peguei no Vadimeco, então vou colocar os dados do Vadimeco. Não, eu peguei na internet, muito mais fácil, não é? Então, disponível em o site que eu peguei a Constituição. E quando que eu acessei? Acesso em 25 de AGO, que é agosto, ponto 2020. Professora, eu quero citar o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Improbidade Administrativa. Brasil, o ano da lei, e lá nas minhas referências, Brasil, ponto, lei número, qual é o número da lei? Vírgula, qual a data? Tá lá em cima, não tá? Lei número tal de o dia que ela foi publicada. Isso em negrito. O que ela dispõe, essa lei? Dispõe, eu estou dando exemplo aqui, o CDC, dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Onde que eu peguei essa lei? Lá no site do Planalto. Que dia que eu acessei? Professora, eu quero citar a lei do Goiás. Ótimo! No texto, como que eu vou colocar? Goiás, vírgula, o ano. Lá nas minhas referências, Goiás, a jurisdição, decreto número, tarará, 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 de a data, que ele dispõe sobre o quê? Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, disponível em, e o dia que eu acessei. E por aí vai, tá? Então, sempre que eu for citar uma jurisdição, uma legislação, eu preciso fazer essa citação no corpo do meu texto, ok? E depois lá nas minhas referências bibliográficas. Professor, eu quero citar uma jurisprudência. Como que eu faço? Gente, o que eu mais vejo na jurisprudência, porque nós fazemos isso lá nas nossas petições, é aquele termo que nós copiamos lá da jurisprudência, não é? Agravo, parará, não é assim que nós fazemos? É, mas aquilo está errado, tá? Para a BNT, aquilo está errado. Para a BNT, como que eu faço a referência de uma jurisprudência? Olha só, eu peguei uma jurisprudência aqui do nosso TJ, tá bom? Peguei a jurisprudência aqui, ó. Penal e processo penal, recurso inscrito, prescrição pela pena, impossibilidade, lesão corporal, para... Citei toda a jurisprudência. O que eu coloco no final? A jurisdição e o ano da publicação daquela jurisprudência. Então, eu peguei no site do TJ, então quem que eu vou citar na minha jurisprudência? Lá na minha referência bibliográfica? Distrito Federal. Professora, eu peguei lá no STJ, eu vou citar o DF? Não. O STJ tem jurisdição o quê? Nacional? Então, eu vou citar Brasil. Todos os nossos tribunais superiores, nós vamos usar Brasil. Se for um tribunal estadual, nós vamos citar o estado. Combinado? Tá bom? Ah, professora, é o TRT da primeira. E aí? Eu vou colocar o Distrito Federal, que a sede do tribunal é aqui, tá? Então, quando eu tenho tribunais com mais de uma jurisdição,
eu vou citar a da sede. Por exemplo, eu quero citar o TRT da 10ª. Tá? Eu quero citar o TRT da 10ª região. Quem está aqui no TRT da 10ª? Distrito Federal e Tocantins. Eu vou citar como? Distrito Federal. Por quê? Porque a sede do TRT está aqui. Combinado? Então, quando eu for citar a jurisprudência, eu tenho de observar a jurisdição, e não aquele texto que aparece lá, tá? Quem foi o relator e tudo mais. Aquilo eu vou usar onde? Lá nas minhas referências bibliográficas. E eu vou fazer como? Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, isso aqui eu errei. E territórios. Recursos em sentido estrito, é o res em negrito. Turma, terceira turma criminal. Recorrente, se tiver o nome do recorrente, eu coloco. Recorrido, Ministério Público. Relator, a data, onde eu tirei e quando eu acessei. Combinado? Eu deixei para vocês, lá nos materiais, eu vou deixar também um esqueminha para vocês tirarem dúvidas quando estiverem fazendo as referências bibliográficas, tá? Esse modelinho aqui, ele traz basicamente tudo que nós usamos. Se eu estou usando um livro, como que eu faço a referência? Se esse é um livro que está digital, ele é um e-book, como que eu vou colocar? Se é parte de um livro, muitos professores, muitos escritores, eles condensam diversos artigos, aí publicam em um livro, então eu uso também. É um periódico, tá? Eu estou usando uma revista, eu estou usando um artigo em uma revista, eu preciso colocar. Trabalho apresentado em algum evento, site de notícias, nós usamos pouquíssimo, tá bom? Documento que esteja só em sites, em meios eletrônicos. Trabalhos de conclusão de curso, tá? Aqui nós vamos usar exclusivamente dissertações, então aqui vai ser quando tiver trabalho de conclusão de curso, você vai escrever mestrado, dissertação, tá? Tese de doutoramento, doutorado, pós-doutorado, ok? Legislação e jurisprudência, que são as que nós usamos. Então, observem essas regrinhas. Eu vou deixar isso tudo para vocês. O que eu faço quando eu escrevo? Eu abro esse programinha aqui no meu computador e vou escrevendo e vou tirando as minhas dúvidas. Ah, tá, aqui, ó, aqui é uma revista, então eu tenho que colocar a cidade da revista, qual é o volume, qual é o número, qual é a página inicial e a página final desse artigo. Então, eu sempre que eu estou com dúvida, eu uso esse esqueminha aqui, que é muito fácil, que é um resumo lá das nossas normas da ABNT, que é a 6023. Tá bom? Você não precisa copiar. Tudo isso eu vou deixar disponível para vocês. Ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação às nossas regras? Com relação às nossas regras, seja de citação, então o sistema que você vai usar, seja de referências bibliográficas, tudo isso nós vimos lá em TCC 1, mas não custa relembrar aqui em TCC 2. Ok? Então é isso. Quem tiver dúvidas, queira falar comigo, agora é o momento. Tá? Um beijo para vocês. Bom fim de semana. Não percam tempo, já
Entre em contato com o orientador, organizem lá nos templates o trabalho que você já tem do seu projeto de TCC, já coloque lá a sua apresentação, já faça uma prévia da sua introdução, tá bom? Você já coloca lá no seu desenvolvimento que você já escreveu do seu marco teórico, já faça um adiantamento, procure material, não deixe para em cima da hora, porque no início de março vocês já vão me entregar o produto 1. Combinado? E lembrem-se, nossa próxima aula, até o momento, ela é presencial. Eu vou disponibilizar, eu vou mandar mensagem para vocês no Moodle, eu vou mandar mensagem para o representante, vou entrar em contato com os alunos para falar qual é a sala, tá bom? Ok? Vamos lá, produto 1, que dia nós vamos entregar o produto 1? Dia 15/3, e vocês vão me entregar o produto 1 como? Por e-mail. E-mail, vamos pensar no meio ambiente, não vamos imprimir, tá bom? Produto 1 é o quê? Produto 1 é toda aquela parte pré-textual, então capa, contracapa, folha de avaliação, você vai colocar seu título, seu nome, resumo, tá? Um pré-sumário do seu trabalho, você vai entregar o seu capítulo 1 já prontinho, autorizado pelo orientador. Não confundir aceite de orientação com autorização de depósito do capítulo 1, tá bom? Dia 15/3, vocês vão me entregar o produto 1 com o capítulo 1. Tá tudo especificado lá no nosso roteiro de aula, tá bom? Vocês vão trazer com autorização de depósito. O que é isso? É um e-mail, é uma mensagem de WhatsApp, você vai fazer o print da mensagem, vai colocar no e-mail junto com o seu capítulo 1, tá bom? É um documento escrito pelo seu orientador dizendo: concordo, autorizo, concordo com o depósito do produto 1. Todos os professores da faculdade, com exceção do professor Antônio, que é novo, já tem ciência desse método. E aí eu vou conversar com ele e vou explicar, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida não? Então, quem quiser conversar comigo, sinta-se à vontade, agora é o momento. Quem não tiver dúvidas, está tudo certo, não está com dúvida de nada, está tudo lindo, maravilhoso, a monografia já está andando assim, que é uma beleza. Um beijo e até dia 26, 9h15, ok? Presencial, eu quero ver todo mundo, que nós vamos fazer muitos exercícios de interpretação de texto. Claro, Bianca, claro, tá? Antes de escolher o orientador, sim, você tem que primeiro garantir o orientador, depois o co-orientador, tá bom? Primeiro o orientador disse ok, co-orientador, porque senão o seu co-orientador vira o seu orientador. Maria Cecília, sua situação está péssima, mas nós vamos resolver. Introdução e a primeira parte do seu trabalho, tá? Primeira parte do seu trabalho. Porque normalmente no artigo você vai fazer só 2 partes, tá? 2 partes só de desenvolvimento, aí você vai trazer a primeira parte do seu trabalho, tá? Seria o equivalente ao capítulo 1. Tá? Maria Cecília, vamos resolver. Eu gosto também, mas você pode falar de tudo, tá? Você pode falar de voto obrigatório, você pode falar de voto regional, você pode falar de voto de candidatura avulsa, você pode falar de uma reforma geral. Vamos falar do
voto obrigatório, tá? Você pode fazer uma comparação. Tá, você quer reduzir, não é? Você pode fazer uma comparação, voto obrigatório e voto facultativo. Você pode fazer uma comparação, por exemplo, de Estados Unidos e Brasil, com a quantidade de votos você tem, a quantidade de ausências, tá? Tem muita crítica ao voto facultativo. Então, acho que você pode falar. Converse com o professor Bruno. Eu gosto. Eu gosto desse tema bastante. Eu era uma defensora, assim, ó, de carteirinha do voto facultativo. Até trabalhar numa eleição. Achamos uma problemática. Pega lá no semestre passado aquele materialzinho de como fazer a sua problemática. Nós vamos achar uma problemática para você, tá? Mas eu era uma defensora assim ferrenha. Foi só trabalhar numa campanha que eu vi que a melhor coisa é o voto obrigatório. Você precisa do voto obrigatório, senão as pessoas não vão votar. Não existe essa consciência coletiva de que eu preciso votar, porque é votando que eu vou resolver os problemas do meu país. Tá? Então, tem que ter. Nós vamos achar uma problemática, tá? Deixa eu abrir aqui até o meu material de TCC, que eu tenho aqui para a gente fazer a nossa problemática. Mas, assim, o que você quer falar em voto obrigatório? Que o voto obrigatório é bom, que ele é ruim, o quê? Como forma, o voto obrigatório como forma de... Nós temos que achar aí. Vamos achar. Vou fazer uma pesquisa hoje para você. Prometo que eu te mando no e-mail uma problemática para a gente discutir, tá bom? Eu te mando hoje. Vou fazer uma pesquisazinha, como que estudo comparativo. Sim, mas aí você vai ter que pegar pelo menos 2 países com voto obrigatório e 2 países com voto comparativo, com voto facultativo, para você analisar. Mas mais benéfico em quê? Na quantidade de pessoas votantes? Na representatividade? Então, nós vamos ter que pensar isso, na representatividade. Pode ser? Então, você vai pensar lá, né? De que forma a aplicação do voto obrigatório no Brasil, ele auxilia no processo de representatividade do Congresso, tá? Sim. Que aí você vai ter que falar o que é representação, representatividade, tudo isso. Você não quer fugir do direito eleitoral, não é? Então vamos falar disso. Eu vou pensar algumas discussões sobre voto facultativo e voto obrigatório. E aí eu vou mandar para você, tá? Vou ver o que o professor Hector fala do assunto. Tá? Sim, sim. Você já está estudando? Beleza. Não vamos perder nada, não. Mas use, então, esses livros, tá? Não se preocupe. Vai dar certo. Mas use esse negocinho aqui que eu usei no semestre passado sobre como responder, tá? Vamos pensar a representatividade no Brasil e um problema jurídico, tá? Então, de que motivo, quais os aspectos, de que forma, tá? Qual a importância? Não sei, você quer falar da alteração do voto obrigatório para o voto facultativo, como forma de auxiliar a representatividade no Brasil, tá? Ou a manutenção do voto obrigatório. Aqui a tese, então, vai ser voto obrigatório, voto
facultativo. O problema jurídico é a representatividade no Brasil. E aí você pode fazer um estudo comparado e lembrar. Você não tem isso? Você não tem esse negócio? Tem lá na nossa aula, lá na nossa matéria de TCC1, quando você fez o seu problema jurídico. Tá? Mas me manda um e-mail agora que eu te mando esse material, que eu já estou aqui, eu já te mando esse material. Tá? Beleza? Tá, então me manda um e-mail agora que eu te mando esse material. Eu já estou com ele aberto aqui. Beleza? Aí vamos resolvendo, então. Sim, pode fazer direto um artigo. Pode. Bom? Beleza? Aí fala com o professor Bruno que você está pensando nisso, aí apresenta a problemática para ele, o que ele acha, o que você quer falar, quem que você quer comparar. Então, você vai ter um capítulo, por exemplo, no final, só para comparar a participação da população. Tá bom? Beleza? Aí vamos conversando por e-mail, então. Qualquer coisa, nós marcamos uma aula só nós duas, para nós discutirmos isso daí. Tá? Mais alguém está com problema no trabalho? Eu, professora? Oi, Vanon. Oi, professora. Então, sobre o meu tema, eu fiquei com. O meu tema era fake news e as suas formas de impacto no direito eleitoral brasileiro na livre consciência de candidatos. Tá, Aí, pelo que eu tinha visto na última aula, o orientador, para mim, assim, o mais indicado seria o Bruno, né? sim. Aí eu mandei um e-mail para ele pedindo a orientação, só que ele disse que todas as vagas já tinham sido preenchidas e também me Uhum. disse que semestre passado foi apresentado um TCC com esse mesmo tema e aí ele até pediu para me alterar. Só que agora Aí, eu já tô já na metade já do TCC já, eu já fiz bastante coisa nele. Ainda tô até pensando em fazer mais alguns ajustes nele aqui. E para mim mudar o tema agora ia ficar muito ruim para mim. então você não precisa mudar, você pode adaptar. Você pode falar dessas eleições agora de 2020, você pode falar das eleições de prefeito, o que você tem sobre fake news, tá vendo? Você pode adaptar o seu tempo, você pode falar, por exemplo, comparar a eleição dos Estados Unidos agora com a relação a fake news. Então você não precisa mudar, você só precisa adaptar o seu tema. Por isso que é bom você ter um orientador para ele te ajudar nessa adaptação. Tá bom? Então, nesse caso, entendi. Aí nesse caso aqui, então, eu tinha só que mudar, tipo assim, aqui tá fake news, e as suas formas de impacto no direito brasileiro, ou direito eleitoral brasileiro. Aí, no caso, se eu fosse, tipo, para mudar para igual a senhora falou sobre o comparativo entre as eleições nos Estados Unidos, ou Sim, então você a pode última que teve falar em agora, 2020. sim. Você pode falar das eleições municipais. Fala das eleições municipais agora, é mais fácil. Que aí você pode, por exemplo, fazer um levantamento no TSE de quantas ações envolvem fake news nessas últimas eleições. Tá? Que aí você coloca nas eleições municipais de 2020. Você vai fazer um trabalho voltado, aí você vai fazer ali nos seus dados, você vai fazer um levantamento lá no TSE de todas as ações que envolvem fake news nas eleições de 2020. Aí, Tá? então, no caso, entendi. Aí, no caso, então, E o meu como tema em si, saíram essas decisões, né? Em que pé essas decisões estão e as que foram julgadas, como que elas foram julgadas? Então, assim, você não vai entendi. achar muita coisa, então você consegue analisar essas jurisprudências, maioria dos processos está em fase inicial, então você vai ter pouquíssimas decisões, e
Pronto, você diminuiu o seu trabalho, você, na verdade, você achou um outro foco para o seu trabalho, você não fugiu da questão das fake news, que elas têm impacto, mas agora você trouxe para as eleições mais recentes. Como que o tribunal está julgando essas decisões mais recentes? Qual o impacto dessas decisões para, por exemplo, caçar a candidatura e tudo mais? Tá? Entendi. Aí, no caso, eu posso então alterar o tema para deixar, tipo, sobre as fake news, aí, o impacto no direito eleitoral brasileiro, só que Nas voltado eleições de 2020, nas eleições a... municipais de 2020. Não, você Ah, coloca sim. assim, as fake news e as eleições municipais de 2020. Olha seu título, vamos mudar seu título. As fake news e as eleições municipais de 2020. Aí, 2 pontos, aí você coloca o resto, Ah, tá? sim. Entendi. E É, aí você realmente, vai falar de fake news, o impacto que tem, aí você vai abrir um segundo tópico para falar das decisões tomadas no âmbito do TSE com relação às fake news. Aí você vai trazer dados, olha, até o momento são tantas, que tem um prazo para você apresentar essas representações. Então, você já tem essas representações. Quantas representações você tem? Como elas estão sendo julgadas? Quais já têm decisões e qual é o tipo de decisão? Então, você consegue fazer isso. Já que o professor Bruno não tem vaga, procura a professora Analice. Analice? Isso. Ah, sim. Tá, eu Tá? vou Mas faz fazer essas alterações, muda a sua problemática. Então, sua problemática agora já tem que ter uma vertente para as eleições de 2020. Sim, Pode falar das campanhas que o TSE fez ao longo para as eleições de 2020, para tentar conscientizar os eleitores dessa questão de fake news e o que que teve. Então, você acaba tendo um artigo científico bem mais prático, sim. tá? Ah, tá, ok, então. Eu vou estar Se, fazendo as alterações. sim, se você achar alguma decisão já proferida, você pode usar esse caso como um caso paradigma para as próximas decisões. Entendi. Aí, nesse caso, essas decisões eu consigo encontrar pelo TSE? Pelo site, sim, pelo site TSE. Tá tudo lá no TSE. Ah, Agora vai ser tá. uma pesquisa de jurisprudência. Você vai ter que pesquisar. E tem. Não adianta fazer só um negocinho lá e, professor, não achei nada. Mas tem sim. Tem que pesquisar. Tá, Tá? vou dar uma olhada. Tá Aí, então, bom? eu vou fazer as alterações aqui. Vou estar conversando com a Analice. Professora. Às vezes ela vai. Mas você vai ter que achar alguma para você ter uma jurisprudência paradigma. Tá bom? Às vezes você faz o estudo de Tá, ok. caso. Ela manda você fazer o estudo de caso dessa jurisprudência que você achou. Tá? Tá, Mas ok. procura, você vai achar. Tá bom, Tá? obrigado, professora. Nada. Mais alguém? Mais alguém? Não?